Igreja do Avivamento! Estamos aqui para dar início a mais um culto de oração e nada melhor do que a gente começar com uma oração, né? Então, onde você estiver aí, não perca essa oportunidade de você fechar os seus olhos e orar juntamente comigo, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Senhor, me coloco, meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer, meu Pai, por mais uma vez estar na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Meu Pai, eu peço que nesse momento o Senhor visita cada pessoa, Senhor, que estiver assistindo este culto. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, estar indo de encontro à vida de cada pessoa. Senhor, meu Pai, abençoa a palavra que vai ser ministrada. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, usar a vida do Teu servo ou da Tua serva grandemente. Meu Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém? Ontem à tarde, pela manhã, eu estava lendo a palavra do Senhor, fazendo um devocional, e aquela palavra ficou no meu coração, né? Mas, assim, logo depois, umas 2 horas depois, o pastor me mandou mensagem, perguntando se eu poderia abrir o culto de hoje, né? E eu falei, amém. E eu lavando louça, aí depois eu comecei a lavar a louça, eu falei assim, ai meu Deus, o que eu vou falar? E Deus começou a ministrar no meu coração, né? E a gente estamos no mês Preparai o caminho para a oportunidade. Deus começou a falar grandemente no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês nesse culto de abertura. Sem demora, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 13, no seu versículo 8. Aqui conta a história de Saul, que eles estavam, se preparando para uma guerra. Mas mais na frente eu quero ler, lá no 10, no seu capítulo 10, no seu versículo 8, eu quero ler o que o profeta Samuel falou para Saul. E eu quero que vocês prestem bem atenção. Que diz assim, vá na minha frente até Gigal. Depois irei eu também para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão. Mas vocês devem esperar 7 dias, até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Sabe, aqui o rei Saul estava se preparando para uma guerra que ia ter. Eu não quero entrar em detalhes sobre isso, mas eu quero dizer sobre o que o profeta Samuel falou para Saul. O profeta Samuel disse para Saul, olha, vai para Gigal, me espere lá por 7 dias, porque eu vou oferecer o sacrifício, eu vou dizer o que vocês devem fazer. Só que lá na frente, no seu capítulo 13, o que eu quero ler, 13 a partir do 8, olha a atitude do rei Saul. E ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Ele esperou 7 dias. Mas este não chegou a Gigal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou, traga-me o holocausto e o sacrifício em comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Deixa eu perguntar. O profeta Samuel disse que era para Saul fazer algum sacrifício? Era para Saul oferecer algum sacrifício? Não. Ele se precipitou. Porque o profeta Samuel disse para ele que era para ele esperar. Espere por 7 dias. Mas para ele se entrou em desespero porque deu prazo e ele não chegou. Sabe, essa palavra vem de encontro para mim e para você. Porque quantas das vezes nós estamos vivendo num momento difícil, um momento de pandemia, um momento que não podemos sair de casa, que tá um momento que tá um caos, nós estamos vivendo um caos. E quantas das vezes o Senhor fala pra gente, espera, sabe? E às vezes o desespero toma conta do nosso coração. Nós temos que tomar cuidado com o desespero, porque o desespero tomou conta do coração de Saul e ele se precipitou. Ele tomou a frente do profeta e não era para ele fazer, ele tinha que esperar, porque a ordenança era para ele esperar e ele não esperou. Porque mais embaixo nós vemos assim, lá no versículo 12 diz assim, pensei eu agora. Os filisteus me atacarão em Gigal, e eu não busquei o Senhor. Ele o quê? Não buscou o Senhor.
Ele não foi buscar discernimento do Senhor. O desespero tomou tão conta do coração de Saul. Eu posso até imaginar ele vendo os filisteus, vendo aquele povo se levantar contra ele. Ele se viu tão, mas tão desesperado que ele não foi nem perguntar para Deus. Aí a parte B diz assim: e o Senhor, por isso, eu não busquei o Senhor, e por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Ele se sentiu oprimido, ele se sentiu obrigado e resolveu ir oferecer sacrifício para o Senhor. E não foi o que Deus pediu, sabe? E logo depois chegou o profeta Samuel. E o profeta Samuel disse para ele: Saul, mas eu não mandei, você desobedeceu. Era para você ficar em Gilgal e esperar. Porque Deus, eu ia te dizer o que era para fazer. Por que você não me esperou? E quantas das vezes eu e você nos desesperamos, sabe? Vemos que está chegando, mas não chega, meu Deus, peraí que eu vou dar o meu jeitinho. A gente brasileiro tem sempre deixa eu dar um jeitinho, né? A gente tem sempre uma maneira de dar o nosso jeitinho. Mas Deus não quer que nós dê o jeitinho. Deus quer que nós espere. Então, se Deus quer que você espere, espere. Se Deus está mandando você esperar, ficar onde está, então fique onde está. Que nessa noite você possa decidir, porque nós estamos no mês da oportunidade, de preparar o caminho para a oportunidade. E tem oportunidade melhor do que decidir obedecer, do que decidir obedecer ao Senhor, sabe? Porque aqui, olha o que o profeta Samuel disse para o rei Saul. E disse Samuel, versículo 13, você agiu como tolo, desobedeceu o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Saul, se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Saul, se você tivesse obedecido, o seu reinado seria para sempre sobre Israel. Versículo 14, é a chave que eu quero fechar aqui. Diz assim: mas agora o seu reinado não permanecerá. E ponto final. Saul, seu reinado acabou. Ponto final. Mas agora o seu reinado não estabelecerá. E tem um ponto final, gente. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, vocês vão ver. E ponto final. E logo depois já começa a falar: e o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. E Deus já começou uma outra trajetória. Saul perdeu a oportunidade. Saul perdeu a oportunidade de esperar no Senhor. Saul perdeu a oportunidade de obedecer. Saul perdeu a oportunidade de ter o seu reinado estabelecido. Foi ali que Deus deu um ponto final no reinado de Saul. Foi ali que Deus deu um ponto final. Chega, ponto final, Saul. Não espere. Igreja, não espere Deus dar um ponto final na sua história. Que nessa noite você decida obedecer ao Senhor. Aproveita essa oportunidade, porque o Senhor está te dando essa oportunidade de você obedecer. Se Deus mandou você ir para Gilgal e ficar em Gilgal, fique em Gilgal até que o profeta venha. Não tome nenhuma atitude. Mesmo se o desespero tomar conta do seu coração, o rei Saul, o desespero tomou conta do coração dele. Eu imagino o desespero, os soldados, os filisteus. Mas espere, se Deus mandou você esperar, espere. Ou então vai perguntar para Deus, porque aqui a gente leu na palavra que o rei Saul falou: eu não procurei a Deus. Eu não procurei a Deus. Então procure ao Senhor, espere. Espere, estabeleça. Se Deus mandou você ficar em Gilgal, fique em Gilgal e espere no Senhor, amém? Que Deus possa falar grandemente com vocês, porque o culto hoje vai ser forte, amém? Assim eu agradeço, morrendo de saudade de vocês, igreja, amo vocês.
essa direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Qual é o nome dele? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Glória a Deus. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês.
está lá no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 59, no versículo 1, fala assim, ó. Isaías 59, 1, fala: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Amém? Gostaria de orar um momento. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Abre o teu coração agora. Pai Santo, Deus querido, Deus dos céus, Deus que enxerga tudo e vê todos. Aleluias. Estamos aqui, Pai, nessa quinta-feira para buscar a Tua face, para nos transformarmos, Pai, na Tua presença. Santo Deus, aqui está a palavra do Senhor, que diz que o Senhor não tem as mãos encolhidas para que não possa salvar. Aqui diz a Sua palavra que o Teu ouvido não está fechado para que não possa ouvir. Então, meu Deus, eu peço, ouve a nossa oração, atenta, Deus, para aqueles que o buscam, em nome de Jesus. Aqueles que estão agora ouvindo este vídeo, Pai, em nome de Jesus, entra na casa de cada um. Espírito Santo, ministra o coração de cada pessoa. Eu te peço em nome de Jesus, quebra as cadeias, tira todo impedimento à palavra do Senhor. Deus, que essa palavra possa gerar transformação de vida e que possamos sair deste momento, aleluia, melhores. Sim, Deus, que possamos resgatar as pessoas, Pai, lá do fundo, Pai, onde quer que estejam. Pai, que a Tua palavra encontre liberdade agora, em nome de Jesus, na vida de cada um. Fala, Senhor, nosso coração. Abrimos, Pai, a nossa vida para Te ouvir, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Glória a Deus. Aqui, Isaías 59, ele fala sobre o poder do Senhor, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês um livro que eu li essa semana. Ele se chama Paixão pelas Almas, aqui ó, Paixão pelas Almas, Oswald Smith, né? Esse Oswald, ele viveu no início do século XX, né? Ali nasceu no finalzinho do século XVIII, né? 1890, né? E viveu, né, o início dos anos 1900. E o que acontece? Ele é um pastor. Ele foi um pastor, né? Ele um pregador da palavra, evangelista, e ele contou a experiência dele de buscar as almas, né? E também ele relacionou aqui nesse livro algumas histórias que ele conheceu sobre avivamento. E ele falou que a nossa paixão pelas almas ela é acesa a partir de um avivamento. O interessante é que ele fala assim que o Atos dos Apóstolos, né? Atos 2, você vai ler lá o Pentecostes, né, uma história bastante conhecida, mostra o quê? Que os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles cumpriram a determinação que Cristo deixou. Olha, permaneça em Jerusalém, continue ali, né, perseverantes, até que o Consolador venha, né, o Espírito Santo, o Paracletos, né, ele venha. E quando ele vier, né, ele vai confirmar a obra em vocês. Então, diz que quando chegou o Pentecostes, você pode ler lá em Atos 2, diz que houve um grande avivamento naquele lugar, línguas de fogo espalhadas, cada um começou a falar em línguas diferentes, maravilhoso. E aí as pessoas que não estavam entendendo começaram a questionar o que estava acontecendo, será que está todo mundo bêbado, resumidamente? E diz que Pedro então assumiu a palavra e ele fez uma pregação. E naquela pregação 3.000 pessoas aceitaram Jesus Cristo, olha, 3.000 logo de cara. E todo o Atos dos Apóstolos você vai ver que houve então transformações, avivamentos, a pregação da palavra fluía de uma maneira que a gente praticamente não enxerga nos dias de hoje. A palavra do Senhor prosperava e naquela época existia uma perseguição tremenda. Os apóstolos eles apanhavam, eles iam presos por causa do nome de Jesus, sabe? Eles morriam realmente pela palavra de Deus. E mesmo assim a palavra de Deus ia só crescendo, só expandindo, alcançando vidas e milhares de vidas, né? E ele conta a história de alguns avivamentos que ele ficou sabendo também, que ele conheceu, que ele estudou. Ele estudou alguns avivamentos, ele fala aqui de John Smith, né? Quem conhece um pouco mais da história cristã vai saber esses nomes que eu estou falando, John Wesley, né?
principalmente Finney, né? Ele fala muito desse Finney, é o que ele mais usa aqui para falar. E ele conta algumas histórias interessantes de avivamentos que aconteceram nos anos de 1800, sabe? Aqui ele conta Aí ele conta aqui a história de Tito Kuan, né? Que ele conseguiu avivamento no Havaí, olha só, né? Diz que ele conseguiu ali, passar um tempo no Havaí, ele conseguiu nesse período de pregação dele batizar 11.960 pessoas. Pensa, imagina você conseguir batizar 11.960 pessoas. Pois é, né? Imagina, Charles Finney, né? Diz que o homem cheio do Espírito Santo. Diz que as pessoas... e olha que interessante, ele conta aqui também do avivamento lá um avivamento muito famoso que é do país de Gales, né? Diz que todo o país de Gales aceitou Jesus. Diz que quando o pregador chegava lá, se não me engano era John Smith, ele chegava no lugar, as pessoas já estavam lá sabendo que ia chegar. Mas como? Quem avisou? O Espírito Santo, né? As pessoas falavam, olha, eu sonhei com você, eu sonhei que você vinha falar algo importante para mim, né? Você vê que no Atos dos Apóstolos aconteceu isso, né? A história do Cornélio, um homem que temia Deus, mas não conhecia a verdade, ele não sabia exatamente como fazer, né? Ele diz que o anjo do Senhor apareceu para ele e falou, olha, manda chamar um homem chamado Simão Pedro, que na verdade era o Simão Pedro, discípulo de Jesus, o apóstolo Pedro. Ele falou assim, manda chamar esse homem, ele está lá na cidade de Jope, na casa de um outro Simão, que é o Simão Curtidor, manda chamá-lo que eu tenho uma mensagem para te entregar. E diz que então Pedro, olha só, ele foi chamado para falar de Jesus numa casa em que ele não conhecia ninguém, numa cidade desconhecida, e que as pessoas já estavam ali prontas para receber a mensagem. Imagina isso, um bando de pessoas que não conhecia a palavra de Deus convocaram ele para ir lá ensinar a palavra, né? Já pensou viver isso na sua vida? Toma posse aí, em nome de Jesus. É isso que eu quero para nosso tempo, né? E aqui ele contou outras várias histórias. E aí ele começou a comparar essas histórias ao tempo em que ele vivia naquela época, a época dele, né? E olha só o que ele falou. Eu vou ler aqui um trecho desse livro e eu gostaria que você analisasse e comparasse se tem a ver com o que acontece hoje, sendo realista. Aqui fala assim, ó: tem sido noticiado que há mais de 7.000 igrejas que não conquistaram uma única alma para Jesus Cristo ao longo de um ano inteiro. 7.000 igrejas durante um ano não conseguiram nenhuma alma para Jesus. Isso ele está falando daquela época de 1920, provavelmente, no Canadá, tá? O país que ele vivia. E diz que aí ele começou a analisar esses números. Ele falou assim, olha, isso significa que 7.000 pregadores, né? Se você for contar que cada igreja tem um pastor, um pregador, 7.000 pregadores anunciaram o evangelho durante um ano inteiro, sem atingir um coração sequer. Pesado. Continuando, ele fala assim, ó, supondo que eles pregaram em média 2 vezes por semana, né? O que seria umas 40 semanas, que é um número muito baixo, né? Ele fala, sem incluir reuniões extraordinárias, significaria que esses 7.000 ministros pregaram aproximadamente 560 mil sermões durante um ano, juntando esses 7.000. Ou seja, 560 mil sermões no ano, né? Ele falou assim, imagina o trabalho, dinheiro, tempo gasto para esses sermões, né? E esses 560 mil sermões de 7.000 ministros ao longo de 12 meses não levaram nenhuma alma nova aos pés de Cristo. Misericórdia. Agora eu digo para você, como estamos? Caso se pensar, semana passada nós vivemos o tempo do Pentecostes, né? Estamos aí na época da pandemia, infelizmente não pudemos celebrar numa festa, mas pudemos lembrar do Pentecostes, que é justamente a festa que se celebrou a vinda do Espírito Santo.
ele disse assim, olha, há algo radicalmente errado em algum lugar, ele falou assim, há algo errado nesses 7.000 ministros, ou nos seus 560.000 sermões, ou talvez tanto nos sermões como nos ministros, ele falou, né? E aí ele começou a falar, né, sobre as regras de John Wesley, né? John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista, né, um dos grandes avivalistas na história. E ele tinha e quando ele fundou essa igreja, ele estabeleceu as 12 regras. E ele falou que a principal regra era, olha o que ele falava. John Wesley, nada mais te compete fazer, além de salvar almas. Era a principal regra, salvar almas. Portanto, gasta-te e deixa-te gastar nessa obra. Ele falou assim, a tua tarefa não é pregar tantas vezes. A tua obrigação é salvar quantas almas puderes. Conduzir tantos pecadores quanto te for possível ao arrependimento. E depois, com todas as suas forças, edificá-los na santidade. A santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, como nós já sabemos, né? Esse trecho está no livro As 12 Regras de John Wesley. Então ele fala, o importante não é pregar, o importante é salvar. Ele fala, você tem que ir atrás das vidas, você tem que fazer o que puder, você tem que gastar o que for preciso para resgatar uma alma para Jesus. Puxa vida, né? E isso foi falando comigo, sabe, gente? Eu estava analisando e ele falou sobre o que faz sentido a obra de Deus. Ele falou assim, uma das coisas que ele fala aqui nesse livro, ele fala assim, uma igreja que não evangeliza, ela não é uma igreja evangélica, né? Porque o evangélico é justamente quem evangeliza, né? Sem trocadilhos. E aí ele tem um outro pregador aqui que chama Taylor. Ele fala assim, olha, eu não sei como gastam seu tempo os que continuam fazendo um trabalho rotineiro sem que haja fruto nenhum. Se isso me acontecesse, eu cheguei ao ponto da conclusão que eu estaria fora do lugar apropriado. Ou seja, eu estou no lugar errado. O que está acontecendo? E aí, nesse livro, ele começa a falar, então, o que nós precisamos para ter um avivamento? O que você acha que precisa para ter um avivamento? Oração? Jejum? Claro, com certeza. Oração e jejum. Muito bom. Mas por que acontece? Muitas pessoas oram e não acontece nada. Por que será? Já parou para pensar? Eu gostaria de voltar ao texto que eu li no início, Isaías 59. Ele diz assim, ó, Isaías 59, 1. Assim, a mão do Senhor não está encolhida. Puxa vida, aqui fala, a Bíblia não mente. A mão do Senhor não está encolhida para salvar, para que não possa salvar. E Ele quer salvar as vidas. Ele fala assim, e nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. É ou não é? Só que olha o segundo, ou seja, se o primeiro ele fala, ele quer salvar. A mão dele não está encolhida para salvar. E o ouvido dele não está fechado para as nossas orações, né? Ele quer, ou seja, a gente ora, a gente pede, mas não acontece. O que está acontecendo? Aí ele dá a resposta no 2. Ele fala assim, olha, as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que ele não vos ouve. Ai, pesado, né? E aí, Oswald Smith, ele conclui que o primeiro grande impedimento para que nós não consigamos o avivamento é o pecado. Preciso dizer novamente, é o pecado. E ele fala, olha gente, provavelmente ou não estamos buscando direito, ou não temos fé suficiente, né? Porque ele fala que nós precisamos de oração e fé. Precisamos orar, temos que buscar, temos que insistir em oração, né? Ele conta que Charles Finney, ele conseguiu um avivamento tremendo, mas chegou uma época na vida dele, no ministério, que começou a declinar. Ele começou a perceber que a coisa ficou amornando, sabe? E ele falou assim, não, tá errado isso.
E diz que ele juntou uns jovens na igreja dele lá e falou assim, não, vamos orar, vamos pedir de novo esse avivamento. E diz que eles fizeram uma aliança entre eles, que eles iam orar 3 vezes por dia, assim como Daniel fazia. E eles iam orar sempre no alvorecer, né? O alvorecer geralmente é na proximidade das 6 horas da manhã, depois eles iam orar no meio-dia e depois no entardecer, geralmente em torno das 6 horas da tarde. E eles iam orar todos os dias nesses 3 horários, pedindo o avivamento, não pedindo nada mais do que o avivamento. E o que aconteceu? Aí o Espírito Santo voltou com toda a força, né? Então, a palavra diz que o Senhor faz, né? Jesus, ele já deu várias declarações dizendo de que aquilo que nós ligássemos na terra será ligado no céu. Ele até deu uma parábola, eu não lembro agora a parte que me ocorreu, que diz que chegou lá um amigo, né, bateu uma parábola, ele fala que o amigo bateu lá na casa do amigo dele e falou assim, por favor, né, eu tô com visita em casa, só que o que acontece, ele chegou meio tarde, né, já era de madrugada. Aí o amigo que estava dormindo, ele falou assim, não, mas o que você está fazendo nessas horas aqui? Poxa, já é de madrugada. Aí ele falou assim, então, eu recebi uma visita na minha casa. E essa visita chegou agora e eu não tenho pão para dar para ela. Me ajuda, por favor, dá um pão para mim. E o rapaz dentro da casa falou assim, vai embora, que isso? Eu não vou levantar agora, é madrugada. Eu tô falando com as minhas palavras, tá, gente? Mas disse que o rapaz, pela insistência, ele conseguiu fazer com que o amigo fosse lá e abrisse a porta da casa dele e desse pão para que ele pudesse oferecer para o seu visitante. Então ele disse que nós, da mesma forma, nós podemos insistir para com Deus que Ele dará. Ele até faz a comparação de um pai com um filho. Ele fala assim, qual pai que o filho vai pedir pão e o pai vai oferecer uma pedra? Né? Então ele fala assim, então igualmente Deus, se nós somos maus, sabemos dar coisas boas para nossos filhos, imagina Deus para aqueles que o pedirem, né? Ele fala aqueles que o pedirem, claramente. Então, se Deus pode fazer, é claro que ele fala que nós precisamos ter fé também, exige também fé, mas exige perseverança, né? Porque muitas vezes a gente chega lá, vou orar, né? Enfim, não consegue trocar 2 minutos de oração com Deus, não consegue falar, mas é que Deus não responde. De cara você não consegue ouvir nada. Mas você tem que começar a exercitar essa busca. Lembra que Jesus falou? Insistência. Bater na porta. Jesus amado, estamos esperando. Diz que esse Charles, eles ficaram lá 3 vezes por dia, todo dia buscando. É claro que no início não teve resposta nenhuma, mas uma hora o Espírito Santo chegou. Você vê que no Atos dos Apóstolos, os irmãos ali insistiram e continuaram e perseveraram em Jerusalém, até que o Espírito Santo chegou. Só que ele fala assim, primeiro de tudo tem uma barreira, tem uma pedra. Assim como Jesus precisou que removesse uma pedra para acontecer a ressurreição de Lázaro, precisamos que nós removamos uma pedra para que o Espírito Santo venha com fogo. Essa pedra se chama pecado. Volto a dizer, pecado. O vosso pecado faz separação entre vós e Deus. Imagina. Olha o que diz o profeta Joel. Joel, ele viveu num tempo de completa destruição do povo de Israel, em que o povo realmente estava num completo pecado e Deus já estava avisando, olha, vai chegar o juízo, né? E olha que diz Joel 2, capítulo 12, fala assim, voltem-se para mim, Deus falava, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento, com pranto, é isso que a gente tem que fazer agora, gente. Ele fala, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, e muito paciente, e é cheio de amor. Ele pode se arrepender e não enviar mais essa desgraça. Talvez ele pode voltar atrás e se arrepender desse mal que está para vir. No versículo 17, o Joel continua, ele fala assim, olha, toque trombeta em Sião,
decrete um jejum santo, convoque uma assembleia santa, reúna o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, até aquelas que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, e os sacerdotes que ministram diante do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, dizendo: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e chacota entre as nações, porque haveria de dizer entre os povos onde está o seu Deus. Então ele fala, você tem que chorar, você tem que se lamentar. Ele fala, gente, é hora de rasgar o coração. E rasgar o coração é muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar de lamento, de choro. Rasgar o coração é muito mais íntimo, é muito mais profundo. Tem a ver sentir uma dor dentro da alma. Uma dor que você fala assim, olha, eu pequei. Um arrependimento tão mortal que você não quer, que você tem vontade de voltar no tempo para resolver isso, mas você não consegue. E diz que Deus é fiel à sua palavra. Diz que em Ezequiel 34 ele fala, eu farei então descer chuvas de bênçãos, né? Olha só que interessante. O livro do Segundo Crônicas, capítulo 7, ele diz o seguinte, é parecido com o nosso tempo. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13, fala assim, olha, se eu fechar o céu para que não chova, ou se eu ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar a praga entre o meu povo. Estamos no tempo de praga? Estamos. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então se humilhe, amado, orar, buscar a minha presença, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Humilhar, orar, buscar a minha presença, se desviar dos maus caminhos. Salmo 49. Eu gostaria que você entendesse como é pesado para Deus quando o homem entra em pecado. Sabe, quando você peca, você cria uma dívida espiritual. E não é uma dívida pequena, é uma dívida enorme. Romanos diz assim, o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando você peca, você faz jus a um salário, que é a morte. Quem trabalha vai receber, sim ou não? Imagina no mundo espiritual. Salmo 49, versículo 7 fala assim, olha, ninguém, de modo algum, pode remir o seu irmão, e nem pode oferecer por ele um resgate a Deus, porque a redenção da sua alma é caríssima. Eu procurei em várias versões e ele usa a mesma palavra, caríssima. Sabe o que é algo caríssimo? Diz que a redenção da sua alma é caríssimo, caríssima, tanto que os seus recursos não são suficientes. Pelo contrário, se esgotariam antes, em algumas versões. Ninguém pode pagar o preço da sua alma, amado. Eu procurei no dicionário o que é remir. E remir tem muitas definições para o dicionário, mas ela fala no sentido seguinte: remir é libertar do cativeiro, da escravidão, libertar da dominação. O que é isso? Como assim? Diz que assim, remir é obter de novo, é readquirir, também é compensar um dano ou um prejuízo. Ou seja, remir, em outras palavras, é pagar-se um preço para resolver algo, seja para libertar alguém, seja para compensar um prejuízo, seja para ter algo de novo. E essa remissão que fala aqui no Salmo é justamente tudo isso. Libertar do quê?
O Evangelho de João, capítulo 8, Jesus ele estava conversando com aquelas pessoas que o seguiam e que acreditavam nele. João capítulo 8, deixa eu abrir rapidinho aqui. Já tá aqui no pente já. Eu gostaria que você entendesse no seu coração agora essa mensagem. Eu quero aqui, com algumas palavras, que o Espírito Santo tenha liberdade para atuar dentro de você e que ele possa imprimir dentro de você o peso que é um pecado contra Deus. Porque lá fora dizem assim, olha, o pecado é uma invenção da igreja para as pessoas ficarem com medo do inferno e tal, e as pessoas se manterem fiéis e ouvirem tudo que o pastor fala, sabe? O pecado é uma invenção, e o pecado é de acordo com o que cada um pensa. Para mim uma coisa é pecado, para você não é, e na verdade a Bíblia não fala isso. Isso é uma mentira do diabo, é uma mentira de Satanás. O mundo tenta ensinar você que o homem é muito importante, o homem é uma pessoa muito importante, o homem é tão importante que Deus precisou mandar Jesus para salvar o homem, porque ele é muito importante. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós somos miseráveis, pobres, a Bíblia fala isso. E que Deus, por compaixão a nós, por amor e compaixão a nós, enviou Jesus. Mas é porque nós vivemos uma condição de completa miséria. É o que ele fala. E olha só o que Jesus disse. Em João 8, capítulo 31, fala assim, ó, Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele, ou seja, seguidores de Jesus. Ele está falando, e se pudéssemos falar nos dias de hoje, falar assim, Jesus falou à sua igreja. E ele fala assim, se permanecerdes na minha palavra, sereis os meus discípulos. Ah, óbvio, né? E aí ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembra que eu falei que remir é uma libertação? E ele fala assim, que as pessoas questionaram ele. Essas mesmas pessoas falaram assim, não, mas olha, somos descendentes de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você pode dizer, sereis livres? E aí Jesus continua e fala, em verdade, em verdade. Quando ele fala em verdade, ele fala assim, estou falando a verdade pura. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é um escravo do pecado. Escravo do pecado. Pense, quando você comete um escravo, você entrega suas mãos para a algema. E você fica preso a ela. Você cria uma dívida que você mesmo não consegue pagar. Você entra num cheque especial eterno. E você precisa de um remidor. A palavra diz que pelo sangue de Jesus fomos comprados para Ele. No livro de Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, Ele comprou para si com o seu sangue todos os povos, raças, línguas e nações. Ele comprou. É como se fosse ali, igual a pastora Dana colocou, né? Um crédito divino ali, um crédito disponível. Basta que cada um de nós aceitemos. Só que olha a inversão. Muitas pessoas acham que Deus nos ama tanto que Ele quer que nós aceitemos Ele. E pelo contrário, se você entendesse o peso que é o pecado e como ele está destruindo a sua vida. Ah, mas eu sou crente, eu estou na igreja, eu estou dizendo. Se você soubesse como o pecado está destruindo a sua vida, você de joelhos ia pedir, pelo amor de Deus, Jesus me aceita. Porque é isso que tem que ser. Nós temos que pedir para Jesus nos aceitar, e não o contrário. Mas Jesus é tão amoroso que ele fala em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. Olha só, ele ainda vem bater a nós. Ele sabe que o errado somos nós, mas ele é tão amoroso que ele fala, estou à porta, estou batendo. Estou esperando você me atender. E é claro que ele quer te abençoar, ele quer, mas ele quer que você se arrependa. A mensagem de Jesus nunca foi outra. Ele sempre foi uma só. Se arrependa.
O reino dos céus está próximo. O reino dos céus chegou. Se arrependa. Se arrepender significa o quê? Mudar os seus caminhos. Nunca mais fazer aquilo. Entende? Então ele diz assim, olha. Nesse livro ele fala assim, a pessoa pode orar até o dia do juízo final. Se ela estiver em pecado, ela não vai receber nenhum avivamento. Mas se o mesmo Deus que deu avivamento lá atrás, Ele é Deus para trazer avivamento hoje. Só que nós precisamos quebrar os nossos paradigmas, sair dessa linha de conforto, sabe? Ele fala assim sobre oração, ele fala assim, olha, nós temos que criar um tempo de oração. Nós ficamos esperando uma oportunidade de orar. Não, criemos a oportunidade de oração. Cria você os momentos. Diz que Daniel, ele teve uma lei que o proibia de orar a Deus. Porém, ele criou um momento e falou assim, eu vou orar, mesmo arriscando a sua vida. A cova dos leões. Ele foi e criou seus momentos de oração. Mas primeiro de tudo, antes de qualquer oração ter efeito perante Deus, nós precisamos assim, nos humilhar, como dizem crônicas. Humilhar. Quando você peca, não é assim, Senhor, me perdoa. Sabe, eu tenho aprendido nesse tempo que eu preciso seguir o caminho da humilhação. Eu pequei. O pecado nada mais é do que uma ofensa tremenda diante de Deus. Sabe quem sabia o segredo disso? José do Egito. Apareceu para ele uma oportunidade tremenda, que foi uma oportunidade, um prato do diabo, né? A mulher do seu senhor se ofereceu para ele. Olha, a mulher do senhor dele se ofereceu. Você é um rapaz bonito, ninguém vai saber, né? Você vai ter vantagens aqui na casa, você é só um escravo. Ele falou assim, eu não posso pecar contra o meu Deus. Você pode ler a história de José no Gênesis, a partir do 37, 38. Eu não posso pecar contra o meu Deus, eu não posso pecar contra o céu e nem contra o meu Senhor que confia em mim. Ele sabia que o primeiro pecado que ele ia cometer era contra o próprio Deus. Pense, a tristeza que você causa a Deus quando você peca. Ícaro, mas como assim pecado? Eu não sei, eu não lembro. Eu gostaria de listar alguns pecados aqui para você, eu gostaria que você analisasse. Se você entendeu o que eu falei sobre pecado, eu gostaria que você levasse em consideração essa lista que eu vou te falar. Olha só. Você tem perdoado a todos? Primeira coisa que Jesus nos ensinava na oração é perdoar. Diz que se nós não perdoamos, Deus não nos perdoa também, né? Olha só, tenho perdoado a todos? Por acaso há em você ou em mim, né? Diga para você mesmo, será que existe alguma malícia, algum despeito ou algum ódio, uma inimizade violenta no meu coração? Eu lembro daquela pessoa. Isso é falta de perdão, amado. Será que eu conservo um ressentimento ou tenho recusado a me reconciliar com alguém? Não preciso conviver. Eu já perdoei, mas não preciso falar com ela. Isso não é perdão. Outra coisa, fico irado, porque a palavra fala que a ira também. A ira é uma obra da carne, está lá em Gálatas 6. Eu fico irado. Será que em meu peito ferve a cólera? É verdade que eu ainda perco a paciência? Será que a ira ocasionalmente me arrasta para onde ela bem entende? Pense nisso. Outra coisa. Será que existe algum resquício de inveja em mim? Olha, quando alguém é preferido, né? Alguém é honrado na igreja, ou eu sou desprezado, né? Será que eu me sinto degradado, né? Será que eu fico cheio de despeito porque eu vejo a outra pessoa sendo honrada na minha frente? Será que eu tenho inveja daqueles que sabem até orar, falar, fazer coisas melhor do que eu? Então, será que eu tenho sido bisbilhoteiro, faço fofoca de alguém pro próximo, do irmão da igreja que seja, né? Eu ajudo a espalhar histórias falsas de outras pessoas, me intrometo em questões alheias. Será que eu
critico os outros sem amor, com violência, perversamente, né? Sempre procuro uma falha nos outros. Será que eu estou roubando a Deus? No dízimo, na primícia? Será que eu sou mundano? Mundano é aquele que ama o resplendor, a luz do mundo, né? As rodas. Será que eu tenho furtado? Será que eu tenho me apossado até mesmo de coisas pequenas que seja alguém, isso é uma colherzinha, uma caneta? Não. Será que eu cultivo uma atitude de amargura contra outra pessoa? Será que a minha vida é caracterizada pela frivolidade? Ou seja, eu sou uma pessoa inconveniente? Eu sou uma pessoa que o mundo considera como um dos seus, né? Ou seja, é uma pessoa que não faz diferença, é mais do mesmo lá no serviço. Eu participo das mesmas piadas, das mesmas brincadeiras, né? Eu sou um que incentiva as piadas, que compartilha qualquer coisa, né? Será que eu tenho enganado alguém, deixado de fazer restituição? Né? Ou seja, será que eu deixei de reparar algum mal que eu fiz? Será que eu ando ansioso, muito preocupado? Porque diz que até a ansiedade é um pecado. E eu vou pensando nas dificuldades, e eu vou pensando, puxa, você pensa mais em quem? Você pensa mais no coronavírus ou mais em Deus? Né? Tenho sido culpado com sentimentos sensuais? Tenho sido veraz no que eu digo? Ou seja, o que eu falo é verdade? Ou será que eu sempre aumento alguma coisa? Não, é porque ele pegou um elefante, sabe? Não, porque eu fiz tal coisa. Será que eu tenho sido resumidamente mentiroso? Será que eu tenho sido culpado de incredulidade? Porque diz que até a falta de fé é um pecado a Deus. Diz que a falta de fé ofende a Deus. Tenho sido negligente na oração. Você ora de verdade? Ora pelos outros? Né? Quanto tempo você se dedica à oração? Você procura criar tempo para isso? Porque se você não busca, isso é um pecado também, você não busca a Deus. Diz que o próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, ele precisou passar 40 dias em consagração a Deus. E não só isso, depois disso ele ainda se retirava para orar constantemente. Ele criava seus momentos de oração. O próprio Jesus, o Filho de Deus. Estou negligenciando a palavra? O quanto tempo você se dedica a estudar? Será que tem sobrado tempo para a sua leitura da Bíblia? Você ama a palavra? O quanto você ama? O quanto você está entendendo o que acontece? Né? O quanto você procura estudar na internet o que quer dizer aquela passagem? Né? Porque o que acontecia naqueles tempos de Moisés ou nos tempos de Davi? O que acontecia nessa época? Né? O que aconteceu com o povo de Israel quando foi levado cativo para a Babilônia? Né? Tenho deixado de confessar a Cristo abertamente? Ou seja, tenho vergonha do Evangelho? Sinto responsabilidade pela salvação das almas? Porque se você não sente, você já está vivendo no pecado. Você não ama o próximo. Você consegue sentir a dor que o Espírito Santo sente por uma alma que morre sem Jesus? Enfim, você perdeu o seu primeiro amor? Eu deixo essa palavra para concluir. De acordo com o que a palavra diz. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Eu oro agora, em nome de Jesus, vamos orar. Espírito Santo de Deus. A palavra está declarada, Senhor. Queremos a oportunidade de um avivamento no Brasil, na nossa igreja. Queremos, Pai, quando voltarmos a congregar, que seja tudo diferente, Senhor. Que seja realmente uma alegria tremenda, que seja tanto, Senhor Deus, que as vidas vão chegando, as vidas vão vindo. Eu sei que com o avivamento, com o Espírito Santo, as coisas vêm, as pessoas vêm mais facilmente, as pessoas nem precisam ser chamadas muitas vezes, porque o Senhor fala, Senhor Deus. E nós sabemos que o avivamento não é simplesmente, eu estou feliz porque essa canção mexeu comigo. Mas a primeira coisa que o avivamento traz é arrependimento. Senhor, que eu seja o primeiro a me arrepender aqui, Senhor. Aviva esses corações em nome de Jesus. Pai, tenha liberdade agora
de fazer eles sentirem agora, Pai, o peso que é o pecado que cada um cometeu contra Deus. Assim como o Senhor está me fazendo sentir o peso, Pai, dos meus pecados, Pai, que cada um possa sentir o choro do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis por causa dos nossos pecados. Em nome de Jesus, Pai, queremos viver uma humilhação agora, Senhor Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe, Senhor. Eu sei que o Senhor é pronto para nos perdoar, mas nós precisamos mostrar, Pai, arrependimento. Eu quero, Pai. Diz que a primeira coisa que as pessoas diziam em Atos dos Apóstolos, depois do avivamento, fala assim: o que nós temos que fazer? Eles estavam sentindo o coração pesado. O que nós temos que fazer? Um sentimento de perda horrível. Traz isso sobre nós agora, Pai. Abrimos o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.